Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Olá a todos aqui, bem-vindos. Meu nome é Alan, né? Hoje eu estou aqui para mergulhar com vocês em um tópico, né, que está transformando a forma como as empresas gerenciam a infraestrutura, né, com o Red Hat OpenShift Virtualization, tá? Nos próximos 45 minutos, né, vamos tentar manter uma agenda aqui, a gente vai explorar um pouco como unificar o mundo das máquinas virtuais e dos containers. E em seguida a gente vai ver isso funcionando na prática com uma pequena demonstração, tá? Então a gente vai começar entendendo os desafios que muitas equipes de TI enfrentam hoje e depois a gente vai apresentar o OpenShift Virtualização como uma solução, destacando os pontos principais de benefícios, casos de uso práticos, antes de a gente pular para a nossa demo aqui. Legal? Então, falar um pouquinho aqui rapidamente, né, da Triple S. Nós somos uma empresa está sediada em São Paulo, mas atendemos toda a parte de Brasil. A gente tem uma longa experiência com a parte de virtualização, então a gente começou basicamente com uma VMware, mas parcerias com outros parceiros aqui, então a gente trabalha também com a AWS, Vim, e Red Hat também é um outro parceiro nosso que a gente começou a fazer um trabalho bem forte. Então, alguns dos itens que a gente trabalha de ofertas, né? Então, no nosso canal lá, qualquer coisa a gente pode observar com mais detalhes no nosso site. Mas, a princípio, resumidamente, com a Red Hat a gente trabalha tanto com a parte de virtualization, como a parte do OpenShift Platform, faz todo o processo de migração, a gente trabalha na questão de modernização. Então, a gente começa a trabalhar com essas equipes para pegar no braço e literalmente levar até um nível de maturidade maior. Então, vamos começar um pouquinho aqui nossa jornada aqui. Vamos falar primeiro do desafio, né? Dois mundos, uma infraestrutura. Então, muitos de nós aqui, né, vivemos essa realidade. De um lado, a gente tem o nosso mundo de virtualização tradicional, né? Ele é robusto, estável e roda as aplicações críticas de negócio, né? E do outro lado, a gente tem aquele famoso mundo dos containers, o do Kubernetes, né? Que é impulsionado pela inovação, as novas aplicações. Então, qual que é o problema hoje, né? São mundos separados, né? Eles usam ferramentas diferentes, têm processos diferentes e muitas vezes são gerenciados por equipes diferentes. Isso cria um pouco de complexidade, aumenta os custos operacionais, atrasa um pouco a inovação, né? Então, esse é o principal desafio que a gente enxerga hoje, falando em termos de infraestrutura, né? Então, seria a solução, né? Se a gente pudesse quebrar esse cilinho que a gente falou agora, né, da infraestrutura tradicional com a infraestrutura moderna, né? Se a gente tivesse uma forma de trazer toda aquela estabilidade que a gente tem já no mundo das VMs, que a gente confia muito hoje, para o mundo da agilidade dos containers, né? Então é exatamente essa proposta, né, do OpenShift Virtualization, tá? Então a gente vai começar a abrir um pouquinho o leque aqui para falar um pouco do que é o OpenShift Virtualization, né? O OpenShift Virtualization a gente brinca que é uma ponte para o futuro, né? Então a gente está falando de uma jornada. Então antes de a gente falar dessa jornada, acho que é importante a gente ver alguns pontos, né? A Red Hat ela já tem bastante tempo com virtualização, né? Então, apesar de a gente estar falando agora do virtualization, ele tem um caminho bem longo. Então, um ponto interessante para a gente falar sobre maturidade em virtualização é que lá em 2008, o KVM ele era a principal solução de virtualização no serviço de cloud pública, né? Não sei se todos sabiam, mas a AWS, os demais provedores de cloud utilizavam o KVM como o principal serviço de virtualização. Então, isso fornecia uma base sólida e confiável para atender demanda de usuário que buscavam a cloud como uma opção de serviço. E seguindo aqui no nosso calendário, ainda em 2012, a Red Hat havia lançado o OpenShift como uma plataforma para atender demandas por aplicações modernas, né? E logo em 2015, ela adotou o Kubernetes como o coração do OpenShift na versão 3.0. Tá? Então, desde então, os projetos importantes da CNCF, que são até a camisetinha que eu estou usando aqui, CNCF só fazer uma analogia rápida aqui, gente, é o Cloud Native, né, Compute Foundation. Então, no passado existia um evento chamado KubeCon, que era exclusivamente para falar das tecnologias de Kubernetes. Ele tomou um corpo tão grande e agora ele é conhecido hoje como CNCF, né? Então, desde então, os projetos importantes da CNCF viraram foco no OpenShift, como o KubeVirt, que foi introduzido lá em 2016, né? Isso permitiu que a Red Hat substituísse a solução de hypervisor tradicional, que era o Heavy, né,
Red Hat Virtualization, por uma solução de virtualização baseada no Kubernetes. Olha que interessante. E aí nasce uma versão exclusiva para virtualização na família do OpenShift. Aqui em 2025, né, eles enxergaram que isso poderia ser um pulo do gato, digamos assim, né? E tem uma versão agora exclusiva para você rodar só o virtualization na família do OpenShift. Então, o OpenShift Virtualization, como é que ele funciona? Ele é um operador, né? Então, dentro do OpenShift, a gente tem um conceito de operadores. Operadores são os serviços que a gente consegue implementar dentro de um cluster OpenShift. Isso você consegue adicionar ele via plataforma. Ele utiliza o projeto do KubeVirt, né, para estender as capacidades do Kubernetes, permitindo que ele atenda e gerencie um novo tipo de objeto, que são as máquinas virtuais, né? Na prática, uma VM, ela acaba se tornando mais um recurso do Kubernetes, assim como um pod ou um service ele é hoje. Tá? Aqui a gente fez uma analogia bem rápida para dizer a combinação, né? Então, virtualization, na verdade, é uma combinação desse operador com o KubeVirt, né? E na parte de máquinas virtuais, ele combinou o Kubernetes com o próprio KVM para poder fazer a execução dessas máquinas virtuais sendo gerenciadas como um pod, tá? Então, esse é um ponto de gatilho interessante. Mas como é que funciona isso na prática, né? Vamos falar de detalhes ali. Então, como é que a mágica começa, né? A mágica acontece aqui. Na verdade, sua VM, ela não está rodando do lado do OpenShift. Ele roda dentro do OpenShift. Cada VM ela é encapsulada dentro de um pod de Kubernetes, né? Então, isso significa que instantaneamente sua VM pode tirar proveito de todo o ecossistema do OpenShift. Então, se você quiser, por exemplo, expor uma porta de uma VM para o mundo externo, né, você pode criar um serviço, ou um route, né, no caso do Kubernetes, né, que você pode expor para o pessoal de mundo externo acessar nessa VM. Se precisa de armazenamento persistente, então a gente vai usar o Persistent Volumes. Tudo isso são as mesmas ferramentas que as equipes que já usam containers trabalham. Então, alguns pontos interessantes aqui, além de falar do que eu comentei aqui do Kubernetes, é importante mencionar também que o, o sistema operacional que está embaixo ali do OpenShift é o CoreOS, tá? O Red Hat CoreOS. Ele é uma arquitetura imutável, então a Red Hat preza muito pela segurança. Então, a arquitetura do OpenShift, o sistema operacional dele basicamente é baseado no Red Hat CoreOS, tá? E aí, o OpenShift Virtualization usa o KVM como um hypervisor do kernel Linux. O KVM faz parte já do HEL, tá? É um item que já está lá dentro. O QEMU é o cara que conversa com o KVM para poder executar essa máquina virtual. E o libvirt fornece essa camada de abstração de gerenciamento, tá? Então, por isso que a gente tem essa imagenzinha aqui, ó, explicando como é que é a visualização desse pod internamente. Ok? Legal, isso é uma visão bem simples aqui para você poder entender a arquitetura interna do OpenShift, como é que ele trata essa máquina virtual, como é que ele trata esse universo dos containers, como é que ele enxerga isso, como é que ele constrói em cima de uma máquina virtual. Então, isso aqui acho que é o primeiro step para você entender como é que esses mundos eles convergem ali. Isso faz a gente fazer até uma piadinha, né, que a partir dali a gente começa a ganhar superpoderes, né? Por que superpoderes, né? Então, de novo, a gente lembrando daquele podzinho lá, o pod já é o universo tradicional dos containers dos Kubernetes. Agora aquele pod ele tem uma referência para poder fazer a construção de uma máquina virtual. Então, por que a gente fala que a partir dali você ganha superpoderes? Porque a gente tem capacidade de fazer a unificação, a gente se torna ágil e tem os passos para modernização. Então, vamos falar cada um deles aqui para vocês ficarem mais fácil de entender aqui, ó. Então, primeira coisa assim, o mais fácil. Vamos falar de redução de custo e complexidade. Você vai ter uma única plataforma para gerenciar, monitorar e aplicar políticas de segurança, né? Você vai ter uma consistência operacional. Você vai usar as mesmas ferramentas aqui, ó, para tanto fazer a administração das máquinas virtuais como a administração dos seus containers. E isso é interessante porque a gente não tem mais aquela quebra de silos. Você lembra que a gente comentou antes que a diferença do ambiente tradicional para o universo do container tinha uma segmentação? Agora as equipes de infra e dev, né, elas conseguem utilizar a mesma ferramenta. E até foi implementado um conceito de persona, né, que é onde você define qual papel você está lá dentro. Ah, eu estou hoje como administrador. Não, eu estou desenvolvedor. Eu estou como virtualização. Então, assim, resumindo, o mais óbvio do poder é a unificação.
em vez de duas plataformas, duas equipes, dois conjuntos de ferramentas para fazer toda a parte de monitoramento, backup, você tem uma só. Isso vai simplificar drasticamente a operação, né? Vai reduzir custo com licenciamento, treinamento e mais importante, vai promover a colaboração entre as equipes. Tá? Então, esse é o primeiro superpoder, unificação. Então, próximo segundo poder. Legal, já que eu tenho uma plataforma única ali para juntar as coisas, por que não tirar proveito? Então, um dos pontos principais aqui é a infraestrutura como código. Opa, mas espera aí, eu sou do ambiente de máquinas virtuais, eu não estou acostumado com isso. Tranquilo, você está lá, acostumado com o seu painel, para provisionar suas máquinas virtuais. Mas por baixo do Kubernetes ali, ele é um manifesto, ele é uma receitinha, é um arquivo YAML. Isso declara como é que vai ser o estado daquela imagem. Então você pode declarar como vai ser aquela sua máquina virtual e o Kubernetes vai garantir que isso aconteça. Tá? Mantém sempre aquela informação. Outro ponto importante, que são as capacidades do pessoal do time de modernização, né? A parte de CI/CD, né, que a gente escuta muito. Então a gente começa agora a utilizar capacidades do OpenShift, né, que nem o Tekton, para poder construir pipelines. Então, imagine eu começar a fazer provisionamento, né, das minhas estruturas de desenvolvimento, homologação, ou então até uma plataforma inteira baseada em máquinas virtuais em cima de um pipeline. Então, isso é possível por conta dessa questão de integração com o CI/CD. Outro ponto que também é mágico, digamos assim, é a questão de GitOps. Então, imagine você utilizar lá, por exemplo, um componente de GitOps, por exemplo, é o famoso Argo CD. O Argo CD é um cara que está acompanhando, conciliando aplicações, ele consegue saber o estado que ele está ali, e qualquer alteração que você tem, ele consegue fazer essa modificação na ponta. Então, imagina para essas equipes de dev ali, que precisa modificar rapidamente algum recurso, ou uma máquina virtual ainda, ela não é container ainda, ele precisa crescer alguma informação, adicionar um disco, alguma coisa. No momento que ele comita aquilo dentro do repositório, né, ele sempre está olhando para o repositório, automaticamente ele já manda isso para produção. Então, imagina, que interessante. Esse é o segundo superpoder, né? A gente tem agilidade para isso. E o mais importante também, assim, gente, a gente está falando de modernização, né? Aqui tem uma figura que ele literalmente fala como é que a gente tem que seguir, né? A gente tem que seguir no nosso ritmo, gente. A gente fala que máquina virtual é legada, para a gente poder conseguir começar a fazer qualquer tipo de mudança, por que não modernizar primeiro a infraestrutura, então fazer mudanças mínimas ali. E aí a gente começa a ir para o caminho do Cloud Native, né? Quando a gente está falando de DevOps, modernização. Então, alguns pontos importantes, né? A gente vai trabalhar com importa algumas VMs para dentro do OpenShift, você vai ter lá os ambientes coexistindo. Então, assim, ninguém espera que você reescreva todas as suas aplicações e microserviços da noite para o dia, tá? O OpenShift Virtualization ele vai criar uma ponte para você conseguir fazer isso. Você pode pegar aquela VM, aquela aplicação crítica que roda em uma VM hoje, Windows ou Linux, e você pode importar ela para o OpenShift. Ela vai continuar funcionando como uma VM, mas agora ela vai estar dentro de uma plataforma moderna. Aí, a partir daí, você consegue começar a modernizá-la, né? Talvez substituindo um componente por um microserviço, um container, tudo isso de uma forma gradual, tá? E segura. Então, é, não- por que que é importante comentar sobre isso? Porque a gente sabe que efetivamente tem máquinas que têm características que eu não vou conseguir transformar num container, e eu dependo de tempo, eu dependo de mão de obra, né? Então, tem um time que tem que trabalhar em cima dessas operações e ela demanda tempo. Tá? Então a ideia é justamente fazer o quê? A gente começar a levar isso para dentro de uma forma mais diferente. Né? Para exemplificar um pouquinho, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Eu vou pegar alguns casos públicos aqui da Red Hat, tá? E do que eles fizeram, tá? Então aqui a gente tem um caso do Emirates, né? Eles estavam buscando uma forma de otimizar custos, né? Então ele estava tendo um aumento crescente ali na parte de máquinas virtuais e ele precisava de alguma forma tentar otimizar esse custo de operação, né? Porque eles tinham realmente um interesse de começar a modernizar. Só que ao mesmo tempo eles também tinham a preocupação de como é que eu levo isso de uma plataforma para outra? Como é que eu consigo tirar, por exemplo, o próprio Heavy, que agora virou OpenShift Virtualization, né? Que além a gente está falando de um hypervisor, né? E aqui a gente está falando de Kubernetes. Como é que eu consigo transportar isso de um lado para o outro, né? Então a Red Hat ela tem um cara chamado Migration Toolkit for Virtualization. Ele tem um nome singular chamado MTV. Ele é uma ferramenta que é justamente para você fazer esse tipo de transporte de um lado para o outro. E aí, com isso, ele consegue levar.
essa característica de máquina virtual para esse novo ambiente. Então, assim, num summit, o CEO deles fez um depoimento para falar que eles estavam migrando praticamente 9 mil máquinas virtuais usando o MTV e uma média de 140 VMs por noite. Então, eles montavam um plano ali, e startava e começava a fazer essa migração de máquinas virtuais. Então, esse é um caso do público que tem aberto aí do Emirates. Um outro caso que tem também aberto, interessante, é da Ford. E aí, por que que a Ford resolveu utilizar o Virtualization? É mais pela questão que eles já trabalhavam com OpenShift, né? Então, para eles foi mais simples, porque assim, eles falaram, cara, eu preciso acelerar algumas coisas aqui internas. Eu já confio no produto, né? Então, ele tentou, para eles já era automático utilizar o Virtualization. Então, ele já tinha aquela experiência de modernização. Ele conseguiu inserir-se para o mesmo universo das máquinas virtuais. Então, agora ele tem uma plataforma única, né, que ele consegue fazer toda a parte de agilidade que ele já tinha com o time dele de OpenShift. Agora ele colocou isso também dentro do time de infraestrutura dele. Tá? Então, são dois casos de uso aqui que a gente pegou públicos para dar mais ou menos uma ideia de como é que você pode trabalhar. Mas a gente gerou uma listinha bem simplesinha aqui, né? De casos de onde. Quais são os casos comuns aqui que a gente tem para poder utilizar o virtualization, por exemplo? Então, um modelo bem simples, aquilo que a gente falou, né? Máquinas virtuais nem sempre a gente consegue transformar elas, né? Máquina virtual, ela tem a característica dela, ela tem alguns pontos que às vezes me dificulta nessa fazer essa transformação. Então, o primeiro ponto aqui são aplicações legadas, né? Então, imagina que você tem uma aplicação lá em Windows rodando .NET ou então VB, que são já frameworks antigos, né? E aí, imagina pegar de .NET e converter para .NET Core, a gente está falando de uma replataforma, né? Isso não é rápido, então ele acaba se tornando um caso de uso justamente porque você consegue ir para um universo de agilidade, containers, levar essa VM do jeito que ela está para ela rodar lá dentro. Outro ponto também interessante tem algumas empresas de telecom que ela tem alguns appliances específicos, né, para poder fazer a parte de trabalho de network deles, de banda, controle, gestão crash, uma série de outras coisas, que eles são appliances, eles já são máquinas virtuais. Então eu não tenho um container para aqui. Então eu posso levar ele para dentro de casa e utilizar o benefício de escalabilidade, coisas que o Kubernetes me traz. O outro ponto também é banco de dados, né? Então a gente pode pegar alguns bancos ainda relacionais que não estão prontos para container, trazer ele também para o mesmo universo, manter ele junto ali dentro. E tem também a parte de ambiente de desenvolvimento. Então imagina assim, você cria uma área de self-service para o pessoal poder trabalhar ali dentro. Então você começa a eliminar algumas coisas, né? E o último item que a gente listou aqui são algumas aplicações têm dependência de kernel. Tá? Então a gente sabe que algumas tem máquinas que têm kernel customizado, são sistemas críticos, né, muitas vezes ali. Então é complicado a gente poder pegar esse cara e levar ele diretamente para um universo de containers, tá? Então, aqui falando um pouquinho de caso de uso, mas eu acho que outra coisa interessante é eu começar a fazer uma analogia aqui com você, gente. Então, assim, essa frase aqui é para a gente pensar, né? A Total Novo sempre vai ter resistência, né? É difícil, né? Todo mundo, toda vez que a gente fala de novidade, a gente gera uma certa resistência, né? Mas a modernização fala mais alto. Então, a gente falou sobre a teoria, a gente falou os conceitos e os benefícios. A gente viu que o OpenShift Virtualization oferece uma plataforma única, traz agilidade para as VMs, cria uma ponte para a modernização. Agora, o que que a gente tem feito, né? Como é que funciona isso na prática? Então, vamos dar um exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. O que que a gente tem feito para resolver isso? Um elefante, né? Por que um elefante, gente? Vamos lá. A figura do elefante aqui, para que que ela serve? Para a gente entender o trabalho, não? Então, por que não trazer ele para dentro da sala? Então, imagina um elefante, a gente está levando ele lá dentro, para quê? Porque ele é enorme, todo mundo consegue ver ele ali, está lá no meio, e aí a gente consegue efetivamente dar atenção para o que precisa ser feito. Então, todo mundo está vendo aquele elefante ali. Fala, opa, a gente precisa tratar esse cara aqui porque ele é muito grandão. Então, a gente já conseguiu atenção. Vamos conseguir levar ele para o data center, né? Mas, de novo, ele ainda é grande, é pesado, é lento, né? Então, assim, pensando no modelo tradicional, ele ainda é muito grande. E a gente precisa organizar muito as ações para conseguir modificar alguma coisa nele. Então, de novo, a analogia aqui da figura do elefante grande no data center qualquer ação que eu precise fazer aqui, ela é complicada, porque tem aquele elefante grande ali no meio.
como é que eu travo? Como é que eu faço esse elefante ir de um lado para o outro? Como é que eu carrego ele aqui? Como é que eu facilito isso, né? Então, a gente começa a pensar de uma forma diferente, né? E se a gente colocar esse elefante num cenário novo, né? Se eu colocar ele dentro da água, vou colocar ele na água ali, por exemplo, né? Vamos explorar um novo cenário. Colocamos ele na água, mas ele, cara, ele continua sendo um elefante, mas ele está num novo ambiente, né? Aquele elefante grandão que a gente viu ali desengonçado dentro do data center, agora ele está dentro da água, né? Poxa, mas o que que muda isso, né? Eu coloquei ele dentro da água, né? Ele ficou mais leve? Não, o que aconteceu, né? A gente tem que pensar sempre como um novo cenário. Então, por que colocar o elefante dentro da água? Ele está num novo ambiente, né? Ele pode aprender outras capacidades, como nadar e mergulhar. Ele ainda vai ser um elefante, grandão, gigantesco, pesado, mas agora ele consegue aproveitar de outras habilidades, né? E tirar proveito desse novo cenário. Então, aqui a gente começa a fazer aquela analogia, né? O que que eu tenho de capacidades novas que eu consigo explorar aqui dentro, né? Como é que eu consigo perceber o que está acontecendo aqui dentro agora? Então, nosso elefantinho ali, ele apesar de ser grandão, pesadão, agora ele descobriu que ele consegue, poxa, eu não preciso só andar, eu consigo nadar, eu posso mergulhar. Pô, esse cenário é novo, então deixa eu explorar um pouquinho mais. À medida que a gente avança nisso, a gente entra num novo conceito que a gente fala de transformar. Tá bom, me adaptei nesse novo ambiente, né? Então por que não me transformar? A analogia aqui agora é uma baleia. Por que a baleia, né? Porque ela continua sendo grande, ela continua sendo pesada, mas a diferença agora é que ela tem mais fluidez, né? Ela consegue aproveitar melhor esse novo ambiente. Então eu consigo nadar quilômetros, explorar esse oceano, esse universo novo que apareceu aqui para mim. Então, apesar de eu ser grande e pesado, eu ainda tenho um universo grande que eu consigo explorar por conta dessa transformação. Então, agora eu nado mais rápido, por exemplo, né? Então, apesar de eu continuar grandão e pesadão, estou nadando quilômetros, o que eu tinha dificuldade maior antes, né? Como elefantinho, eu nadava, conseguia nadar, mas muito mais devagar. Porém, agora eu sou uma baleia, eu consigo atravessar quilômetros ali, ainda sendo grande e pesado. Legal, então esse é um primeiro step, né? Poxa, transformamos aquele elefante. A gente tirou proveito daquele novo ambiente. Poxa, que bacana. Então quer dizer que agora eu tô pesadão, daquele jeito que eu falei que eu queria seguir, me transformei, tô tirando o melhor proveito. Eu ainda consigo melhorar em cima disso? Sim, né? A gente sempre é capaz de evoluir. Então, agora que a gente se adaptou completamente a esse novo ambiente, né? Por que não a gente quebrar aquele grandão em menores, né? Para aproveitar melhor, né? Começar a ser distribuído, né? Já que antes eu tinha que grandão, seguir meu universo ali até chegar num ponto, depois grandão, eu chegaria nos lugares que eu queria. Mas por que não quebrar agora em menores para poder explorar melhor isso, né? E esse é um exemplo bom aqui, a gente colocou os golfinhos, justamente por quê? Vocês já, sabem que golfinhos eles sempre estão em grupos, né? Então, aquele grandão, a gente quebrou em grupinhos menores. Eles trabalham em grupo, né? E eles são muito rápidos. Eles conseguem nadar muito rápido de um lado para o outro. Outro ponto também é inteligente. Então, não só quebrei ele como menores para poder explorar melhor esse universo, como eu também estou mais rápido e tenho inteligência. Então, se eu perceber alguma coisa de errado que está acontecendo aqui, eu consigo sinalizar meu grupo para não ir. Por exemplo, eu tenho baleias orcas ali que me atrapalham, né, na minha busca, né, que alguma coisa está me atrapalhando, eu consigo automaticamente tomar uma ação e remediar aquilo. Então, esse é o conceito de conjunto aqui, esse é o conceito de evolução. Tá? A gente está adaptado e esse a gente quis fazer essa analogia, gente, para poder justamente ilustrar o que é o trabalho que a gente enfrenta, né, dentro de casa, né? Porque toda vez que a gente fala de transformação, ela gera realmente uma resistência, né? Então, a gente sabe que para a gente conseguir transformar aquilo, a gente tem que trazer aquilo para dentro, para perto da gente, para a gente conseguir dar a atenção necessária, permitir que a gente aproveite o que está acontecendo lá dentro da melhor forma, né, daquele novo universo, transforme quando for preciso, né, porque sempre no nosso tempo, por isso que a gente deu o exemplo da modernização, ela segue no seu ritmo, né, então a gente nunca vai esperar do dia para a noite tomar uma transformação ali, e aí você consegue evoluir. De novo, aquela visão do Cloud Native, a gente já está pronto para ir para uma nuvem, então eu consigo entrar para qualquer tipo de. O container é portátil, né? Eu já estou portável, eu posso rodar em qualquer lugar. Então a gente gosta de fazer essa analogia justamente para poder
tentar deixar mais claro o que seria essa jornada de transformação, tá? É, eu avancei rápido aqui, gente, para tentar dar um tempinho maior para a gente poder fazer a demonstração, né? E a gente poder ter um espaço de perguntas, né? A apresentação que eu ia fazer aqui basicamente ia levar uma média de 45 minutos. Eu tentei antecipar o máximo para uns 30 minutinhos ali, para a gente conseguir mostrar algum desses pontos, né? Dentro do OpenShift, né? Eu não vou focar tanto assim na parte de modernização, falando assim por exemplo, aquela questão do CI/CD, porque eu entendo, como a gente falou a gente falou da transformação. A gente tem um tempo de maturidade. Então, se a gente está num universo tradicional de máquinas virtuais, a gente está acostumado a fazer gestão, fazer controle, garantia, qualidade, a gente vai continuar mantendo esse tipo de característica, né? O universo moderno realmente é diferente. O universo, até a parte boa, assim, o universo moderno vicia. Então você acaba ficando muito dependente daquela agilidade. E aí você vai começar a tirar umas travas para vocês aqui, tá? Então eu vou parar a apresentação aqui um pouquinho. Eu vou abrir um- uma telinha para a gente poder explicar um pouquinho do OpenShift. Vou tentar resumir aqui algumas coisas que a gente vai fazer. Vou mostrar pelo menos o que é o painel unificado, né? O que seria aquilo lá. Vou falar um pouco do processo de criação de VMs, como é que a gente cria uma VM, como é que a gente enxerga as características dessa VM ali. Vou falar como é que a gente interage com ela. Vou falar dos pulos do gato ali, como é que a gente faz para expor serviços, né? Então agora tem uma VM que está fechadinha dentro de casa, como é que eu exponho ela? Como é que eu faço ela conversar agora com os containers que já existem nessa estrutura? Então vamos tentar ir nessa linha. Eu não vou abrir tanto leque para poder falar, por exemplo, de CI/CD, que nem eu comentei aquela hora, do Argo. Eu posso dar um exemplo, uma abertura aqui bem rápida, mas depois eu vou ter que deixar um pouco de espaço para vocês fazerem perguntas, tá? Então, eu vou fazer um pause aqui na minha apresentação um pouquinho, depois eu retorno para ela para poder fazer a finalização e vamos entrar na parte de demonstração, ok? Vamos lá. Bom, gente, esse aqui é o nosso amiguinho OpenShift. E aqui você começa a olhar e falar, vixe, tem umas telinhas diferentes, alguns conceitos diferentes. Então, vamos falar um pouquinho do que seria essa plataforma. O OpenShift, nativamente, ele já era era uma plataforma de aplicações modernas, né? Veja que ele tem uma visão completamente diferente do que a gente está acostumado com os outros virtualizadores, né? Então, aqui você já começa a falar, o que é projeto, né? Projetos são alguns isolamentos lógicos, né? São namespaces do Kubernetes. Tem algumas abinhas operadores, workloads. Então, tem uma série de itens aqui que você vai ficar na dúvida, o que é isso, né? Fala, puxa, não sei o que são pods, não sei. Eu sei que isso aqui é do universo dos Kubernetes. Tem uma abinha de virtualização. Ah, legal. Então, é a partir daqui que a gente está falando do OpenShift Virtualization? Sim. E aí ele criou o conceito de personas, para justamente você não ter essa dificuldade. Então, a gente consegue entregar esse tipo de experiência para qualquer uma das áreas. Então, vamos para a abinha nossa de virtualização aqui, ó. Então, vindo para a virtualização, já começa a mudar um pouco. Fala, opa, legal, agora está falando de virtualização. Então, a gente tem alguns itens aqui que fala basicamente do que você conseguiria fazer dentro das partes, dentro do universo de máquinas virtuais, tá? Eu vou dar uma navegada rápida aqui, só vou mostrar um pouquinho desse conceito de personas para vocês entenderem um pouquinho o que é, depois a gente começa a explorar cada um dos itens aqui. Então aqui eu tenho um overview que dá uma visão geral do que está sendo usado aqui dentro, né? Você, igual um hypervisor tradicional, você consegue ver como em cloud, como qualquer outro serviço de nuvem, você consegue ver os itens que estão em execução aqui dentro. E você quer explorar cada um deles, você tem um detalhamento deles por aqui. Você tem um catálogo, né, para poder fazer criação de máquinas virtuais, então você pode fazer via instance types, que são bem similares a que as nuvens já fazem hoje. Você seleciona um tipo de boot, uma imagem, por exemplo, Red Hat, Windows, né, você pode colocar eles aqui. Você seleciona o tipo de instância. Ah, não, eu quero trabalhar com uma instância específica. Isso aqui são características de pré-configurações de máquinas virtuais. Então você tem uma ideia, que nem nas nuvens públicas, né? Ah, eu quero uma máquina com 2 CPUs, 4 GB de RAM, eu quero uma máquina com capacidades distintas. E a Red Hat criou alguns padrõezinhos aqui que não é mais para obedecer o padrão que você tem em nuvens públicas, para você ficar que está acostumado, né? E aqui também tem aquela questão das máquinas de detalhes da máquina virtual. Então, para fazer um provisionamento rápido, digamos que eu quero provisionar uma máquina Fedora, um, um tamanho pequeno aqui, uma CPU 4 GB de RAM, eu dou um nome para ela e forneço as informações de capacidade e pronto, já estou apto a criar uma máquina virtual, ok?
Você também tem templates, catálogos, você já tem imagens prontas que você tem pré-definidas aqui dentro para poder fazer o provisionamento. Então a gente tem Microsoft, Red Hat, uma série de outros pontos. Máquinas virtuais. Onde que ficam minhas máquinas virtuais? O que é esse conceito de projetos, Alan? Por que aparece esse carinha chamado projetos? Vamos pensar naquele conceito de isolamento, né? A gente tem departamentos, a gente quer uma área de self-service. Então você pode ter áreas específicas enxergando itens específicos. Então, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma área exclusiva que ela tem acesso a apenas uma máquina virtual. O que que ela vai tratar ali? Ou então outro departamento, ele vai listar apenas o que aquele usuário pode ter trabalhar. Tá? É que meu usuário está com algumas permissões a mais, mas é só para dar um exemplo do que você consegue enxergar. Legal. Vamos lá, então, para uma outra persona aqui. Depois eu vou explorar um pouquinho mais à medida que a gente for criando alguns itens aqui. Essa aqui é uma visualização de máquinas virtuais. Ok? Então, você tem storage, volumes, etc. Eu já volto para cá. Tem agora a visão do administrador. Tá? O administrador, literalmente, é o cara que vai definir parâmetros de configuração, configurações do cluster, a parte de workloads, que tipo de workload que eu vou rodar aqui dentro. Então, aqui a gente tem, por exemplo, deployments, né? Baseado em algum projeto. Então, deixa eu ver se eu tenho algum deployment ativo aqui. Ah, eu tenho. Como é que funciona o deployment? Eu posso escalar? Não, não ele. Essa aqui já é a visão de quem trabalha mais com a parte de Kubernetes, mas você consegue fazer uma administração dos seus componentes de máquina virtual por aqui. Tem ferramentas de migração, então, poxa, Alan, você falou de trazer um workload de um lado para o outro, como é que funciona isso? Então, você pode colocar isso dentro do OpenShift, ele tem um conceito chamado operadores. Tá? Então, os operadores, você instala ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia. Então, por exemplo, posso ter um operador para fazer migração. Ah, eu quero usar um cara chamado MTV. Ele vai trazer esse painelzinho para você fazer migrações de máquinas virtuais. E como é que funcionam essas migrações? Você cria um provider, né? Quem que é o provider? Você pode ter algumas, você pode ter OpenStack, você pode ter o OVA, você pode ter o próprio virtualization, você pode trazer o workload de um lado para o outro. Então, esse é um painelzinho da parte de administração, tá? E tem a visão do cara que é de desenvolvimento. Poxa, o que o cara de desenvolvimento vai fazer? Ele tem uma visão bem simplificada para justamente poder trabalhar com o que ele precisa. Eu quero criar uma aplicação, eu quero criar um componente, ele vai trabalhar da forma que ele já está acostumado, via imagem, via build, topologia, via deployment. Então, por aqui, esse é o painel que ele vai trabalhar. Beleza, vamos para o que a gente está interessado agora, que é a parte de virtualização, ok? Legal, Alan. Vi que parece meio confuso aqui, mas eu quero entender um pouquinho mais. Você me mostrou uma visão de máquinas virtuais. O que seria essa visão de máquinas virtuais? Aqui, então, a gente falou já que agora eles operam juntos, né, no mesmo painel. Então, essa questão de projetos, vamos pensar que são os tenants. A gente está separando em tenants o que eu teria de máquinas virtuais para cada um desses carinhos. Legal. Como é que eu posso criar uma máquina virtual? Como é que eu posso criar um isolamento novo? Então, digamos que eu queria criar um tenant novo. Vamos chamar de Webman aqui. Tem uma área nova aqui, de uma empresa, um departamento novo aqui. Ele vai precisar de alguma máquina virtual. Como é que eu crio uma máquina virtual? Daquele jeito que eu te comentei antes, via instância, via template, via receita. Vamos fazer via template, que acho que é mais fácil para o dia a dia. Eu quero subir uma imagem do, sei lá, vamos subir do Fedora. Ah, legal. O que que eu passo de informação? Bom, a princípio, eu já tenho uma imagem, ele já tem um template montado. A gente pode construir vários tipos de templates. Tá? Depois eu mostro se precisar como é que seria essa construção de templates. Você tem informações básicas que você pode passar aqui. Então, características de quanto você quer de CPU, memória, disco, como vai chamar essa máquina. Vamos chamar ela de Webm aqui por enquanto. Para a gente achar ela facinho, pode dar. Não. E aqui ele já tem um botão para você provisionar rapidamente. Então, tem criação rápida. Então, vamos lá. Percebe que na hora que eu já cliquei, ele já trouxe para uma outra visualização, né? Que é a visualização da máquina virtual em si. Essa é a visão que a gente tem para poder acompanhar como é que é a máquina virtual. Isso é bem similar aos outros hypervisors, né? Então, você tem um painel onde você tem um overview, onde você consegue ver informações relacionadas a ela, né? Você tem uma área de métricas, onde você consegue acompanhar o que está acontecendo com esse ambiente, quais são
a parte de performance, eu vou pegar de uma máquina que já tem ativa, que acho que é um pouco mais fácil, tá? Esse aqui é um exemplo de provisionamento, eu mandei provisionar via template, a máquina já está rodando. Tá? Daqui a pouco ele aparece aqui na minha console. Então, quais são as informações gerais que eu tenho aqui? Detalhes, né? Então, o status dela já está rodando, né? Eu já tenho o sistema operacional que está nela, tem as características principais sobre essa VM aqui. Eu tenho na parte geral características, então vamos pensar que isso aqui é nosso tenant, eu tenho uma área chamada Webinar, o nome dessa máquina virtual é Webinar 01, a referência dele para pod é isso aqui, então, de novo, você lembra que a máquina virtual tem ela, para ser tratada no universo do Kubernetes, ele tem um pod que tem as características daquela máquina virtual, né? E eu tenho aqui a parte de utilização, métricas, o que está sendo consumido, snapshots. Então, se eu precisar tirar um snapshot dessa máquina, ele é diferente do, por exemplo, o snapshot é snapshot de storage, tá, gente? Então, eu tenho um dado aqui dentro, ele vai usar as features de storage para poder tirar esse snapshot. Então, eu não tenho interrupção, não tenho paradas, eu faço um ponto no tempo daquele item. Ok? Vamos na parte de configurações, por exemplo. O que eu tenho de configuração para essa máquina? Então, detalhes tradicionais, nome, CPU, memória, quanto que eu quero crescer, quero diminuir, tudo isso aqui é hot, né? Você pode modificar na máquina quente, trocar o nome dela se for necessário, tem algumas, quero passar alguns hardwares específicos, GPU, quero mudar a forma de boot, isso aqui são características da máquina virtual. Storage, aqui são os discos que estão atrelados, isso é um ponto importante de falar da parte de storage, porque ele é diferente da forma que os hypervisors tradicionais trabalham a parte de storage. Então, normalmente, como é que um hypervisor tradicional apresenta o storage? Ele apresenta como um volumão, né? Você tem vamos pensar que é um disco grande ali, que todo mundo acessa, e ele cria arquivos, né? Arquivos para cada máquina virtual, né? Então, você tem se fosse um NFS, por exemplo, você tem uma área de NFS grande, e ali dentro vão ter os arquivinhos de cada máquina virtual. No caso do OpenShift Virtualization é diferente. Você não tem essa área ali existente, você cria na hora. Então, ele conversa diretamente com o storage. Então, isso é um ponto diferente com relação ao hypervisor tradicional, né? Por isso que a gente fala que o virtualization não é um hypervisor, é uma capacidade de máquinas virtuais em cima do Kubernetes. Então, toda vez que você precisa de um disco, ele fala diretamente com o seu storage. Então, toda a conversa é da CSI, que é a Container Storage Interface, que é o plugin dentro do Kubernetes que conversa com o storage, e ele faz esse pedido para a área de storage. Storage, eu preciso disso aqui, desse volume. E aí ele clama aquele valor para ele. Então aqui a gente tem as informações. Por isso que tem um conceito que a gente chama de storage class. Porque eu posso ter vários tipos de storage, eu posso ter vários tipos de capacidades. Então, imagina que eu tenho storage mais performáticos, menos, eu tenho, digamos, storage com discos NVMe, eu tenho um storage que estou via NFS, via Fiber Channel, etc. Eu posso pré-definir informações ali na minha história de classe do tipo, esse aqui ele vai entrar no NFS. Então eu já tenho as informações de autenticação, como eu monto, tá tudo nesse carinha que a gente chama de história de classe. Então eu posso criar vários tipos. E ele que interage diretamente que passa as regras da parte de armazenamento. Tá? Então isso aqui é um conceito já da parte de Kubernetes, mas é importante tocar no assunto por conta que ele é diferente com relação à máquina virtual. Ele já está pré-configurado, pronto, né? Quando você coloca o virtualization, ele já está pronto, você já pode consumir. Mas é bom você saber, porque à medida que a gente fala daquele conceito de transformação, eu estou vendo coisas novas, eu quero explorar um pouco mais essas capacidades. Legal? Então, a princípio você tem características aqui, você pode colocar discos, volumes tradicionais, baseado de snapshot, clonagem em volume. Outro ponto interessante aqui, que acho que é bacana para a parte de segurança, né? Isso é bom para a parte de quem trabalha com compliance, segredos. Vamos falar de configurações. Características importantes da parte de Kubernetes, de containers, eles são efêmeros, né? Então, os dados, na teoria, não persistem. Quem faz persistir são os dados persistentes aqui, por isso que a gente chama de persistent volumes. A gente pode ter arquivos de configuração que são entregues para essas máquinas virtuais, então segredos, senhas, eles não existem aqui no disco, mas eu posso montar ele como um segredo, né? Eu posso ter uma secret, né, dentro do ambiente que ela tem um valor. Então, essa máquina ela vai montar esse cara lá dentro só na hora que você precisar. Então, por exemplo, eu tenho
as credenciais de um banco, por exemplo, que eu preciso interagir. Ele vai ser montado nessa VM como uma pasta, por exemplo. Então, se essa máquina crashou, eu precisei clonar ela, eu ainda tenho esse segredo local. Ele pode ser reaproveitado, né? Então, são conceitos novos. Eu posso não só trabalhar com discos tradicionais de bloco, eu posso trabalhar com arquivos de configuração, eu posso trabalhar com segredos, eu posso atrelar service accounts. São conceitos novos. Network. Outro ponto interessante. Kubernetes, nativamente, ele trabalha, ele tem um bloco, ele faz o overlay todo dele interno. Ele tem um, um bloco CIDR que ele gerencia. Então, a gente não se preocupa com IPs. Ele faz toda a parte de gestão de nomes. Então, esse nome que eu tenho, que eu dei webinar 01, automaticamente ele já tem uma entrada, registro para ele de DNS, eu consigo alcançar ele por esse nome. Então, ele tem uma série de serviços que já são integrados ali. Aí você vai me perguntar, poxa, Alan, mas eu tenho, minha máquina virtual tradicional tem uma VLAN específica. Depois a gente vai abrir um leque para isso aqui, que a gente também consegue trabalhar com esse conceito de outras redes, né? Mas eu vou dar um exemplo depois que a gente pode trabalhar diretamente com uma L2, não depender da rede de Kubernetes, por exemplo. Tá vendo que aqui está usando Pod Networking? Isso aqui é a facilidade daquele que eu comentei dos dois mundos. Eu tenho uma máquina virtual e eu tenho um container lado a lado. Então aqui ele está no mesmo universo. Uma máquina virtual pode falar com um container e vice-versa. Tá? Então esse seria um dos pontos. Eu posso tratar ele como um L2 puro? Posso. E aí buscar ele via serviço? Também posso. Mas, de novo, são as questões de benefícios ali. Aqui são questões de tolerância. Então, por exemplo, eu tenho nodes específicos, eu tenho machine learning, por exemplo, eu tenho uma VM minha, sei lá, Hadoop, processando, fazendo treinamento, ou então Big Data, né? E eu quero utilizar GPUs. Então, tem alguns hosts, por exemplo, que tem GPU, eu posso marcar, não, eu quero que essa VM só rode naquela máquina que tem GPU. Então, a gente pode falar quais são os tipos de nodes por labels, aonde que ele vai, quando que ele vai ser agendado ou não, etc. A questão de SSH, eu posso empurrar uma questão de criptografia para você não ter que ficar andando com os usuários sem de um lado para o outro, você só ter situações de confiança. Mesmo conceito aqui de cloud, então toda vez que a máquina iniciar eu posso fazer algumas operações, então conceito de nuvem é cloud init. Imagina que é uma máquina zero em branca, mas se eu quero que ela tenha algum serviço toda vez que ela nascer, eu posso instalar, posso pré-configurar. Mesma coisa para Windows, então digamos que eu estou precisando provisionar máquinas Microsoft aqui, e eu tenho que fazer isso em escala. Eu tenho o conceito do sysprep para poder já fazer essa pré-configuração. Mas depois eu vou falar de um outro item que é mais fácil, falar de provisionamento via clone, que acho que é muito mais eficiente. A gente tem uma golden image que a gente trabalha e pode provisionar muito mais rápido, tá? Mas isso aqui é válido para quando você está trabalhando, por exemplo, itens do zero, que nem eu peguei ali agora a imagem do Fedora, não fiz nada, é uma imagem pura. Mas eu posso fazer ela subir já pronta com alguns itens, né, de instalação. Eu posso instalar alguns componentes. É bem parecido com o container. No container você faz a mesma coisa. Você pode subir alguns itens lá dentro, então essas são algumas características. E metadata são a parte de rótulos, né? Quando eu quero fazer algumas referências para ela. Legal? Tem a parte de eventos para saber tudo o que aconteceu com essa máquina, como é que ela foi criada. Ele vai dar os eventos dela por aqui. Tem a parte de console para poder acessar. Snapshot, se eu realmente precisar tirar um snapshot da máquina, depois eu faço um teste aqui, vou destruir essa máquina, eu vou tirar um snapshot e mostrar que ela pode voltar. Mas ah, olhando para o conceito de operação máquinas virtuais, a gente tem esses itens prontos já de cara aqui. Legal? Veja que eu também tenho esses botõezinhos aqui em cima, né? Tradicionais, que é para poder parar, restartar, pausar uma VM e mais algumas ações, né? Como migrar ela de host, tirar snapshot, etc, né? Então, são botões de ação rápida. Então, imagina que eu tenho essa máquina operacional aqui, se eu der um stop, basicamente ele vai fazer um graceful shutdown. A máquina está desligada aqui. Então, ok, dou um play, de novo, tradicional como qualquer outro hypervisor, né? Então, são as ações mais comuns, né? Então, apesar do OpenShift ser uma plataforma de modernização, as ações mais comuns, elas estão por aqui, tá? Tem aquela questão de migração de host, por exemplo. Como é que funciona aqui? Vou dar um exemplo aqui, ó. Essa máquina já está rodando aqui. Ela está rodando com referência a esse pod. Como é que identifica a máquina que ela está? Aqui ele vai ter uma visão de node, ó. Olha, ele está rodando nesse node aqui, ó. 65, final ZG2. Tá uma travada na língua aqui. Se eu precisar tirar ela desse host,
Kubernetes tem aquele conceito de ele se auto-agendar, modificar, fazer uma série de ações. Então, se eu quiser migrar esse host, quero migrar. O que ele vai fazer quando eu mando fazer o migrate, né? Cadê o migrate? Compute, né? Ele entra no estado aqui de migração. A máquina está operacional. Mas por que que ele aparece dessa forma? Porque ele está trocando. Não sei se vocês repararam que o pod aqui mudou. Já não é mais o mesmo. Porque a máquina está rodando e ele precisa manter essa operação. Então ele faz só alteração de pod. Ele já trocou o node, que era não sei o que, 2 final, né? Então é só um exemplo bem esdrúxulo, gente, para poder mostrar como é que funciona essa parte de migração, né? Ah, ele faz migração? Se tiver algum problema, faz. Por que que eu não escolhi um node ali? Porque o Kubernetes ele tem esse conceito dele mesmo olhar para quem está mais. Vamos pensar no. Falar de um outro hypervisor, por exemplo, DRS, né, que tem acho que no VMware. Ele faz o balanceamento. Então o Kubernetes está olhando sempre quem que é o node mais disponível para ele poder colocar. Então ele sempre faz esse conceito de disponibilidade. Aí ele escolhe um node para colocar. Mas se a gente precisar de definições específicas, cai naquela questão de agendamento, que eu falei da afinidade. Não, eu quero que ele caia em alguns lugares específicos, ou então eu quero que eles sejam agendados apenas para alguns grupos, só para esses caras aqui que eu quero que ele navegue, então é a característica que ele vai fazer. Beleza? Bom, acho que eu estou falando muito, gente, estou cortando, foquei muito aqui. Deixa eu explorar um pouquinho mais o universo aqui. Eu vou, para não gastar muito tempo provisionando, criando itens, eu vou desligar essa máquina aqui. Eu já tenho algumas coisas meio que pré-prontas para a gente falar quais são as características aqui, quais são os benefícios aqui do universo de containers. Então vamos pensar no seguinte: eu tenho uma máquina virtual aqui. Vou pegar esse Fedora aqui, por exemplo. Dentro dele eu coloquei uma máquina, tem que instalei um serviço como Nginx, né? Ele é uma máquina virtual. Como é que eu chego nesse serviço aqui? Eu posso tirar proveito aí eu começo a tirar proveito do que o Kubernetes tem. O Kubernetes tem um conceito de serviço, né? Quando eu crio um serviço, o que que significa criar um serviço? É o mesmo conceito vamos pensar no load balancer ali. Você pega uma aplicação e você fala quem que tem que chegar até essa aplicação. Então vamos voltar para nossa máquina virtual aqui. Eu tenho nossa Fedora 01, por exemplo. Ele é uma máquina virtual tradicional. Como é que eu faço para acessar ela? Dentro do Kubernetes trabalha com o conceito de rótulos, né? Isso é um conceito novo que a gente fala de se adaptar ao ambiente. Então ele trabalha com rótulos. Então eu coloquei um rótulo aqui chamado app Fedora 01. Então eu posso criar um serviço que vai falar o seguinte, olha, cria um serviço chamado procura algum pod, algum cara que tem esse label chamado app nginx e transforma num serviço. Então, esse nomezinho aqui, ó, Nginx, ele é um serviço agora. Então, internamente no Kubernetes, se eu buscar Nginx, ele vai trazer uma página web, né? Para onde que ele está fazendo referência? Aqui, ó. Ele está fazendo referência para aquele Virt Launcher, que é aquela máquina virtual. Legal, então dentro do universo dos containers ali eu tenho acesso a ele. Mas se eu precisar acessar ele externamente? Eu posso criar uma rota para ele, né? Um route. E aqui, por exemplo, tem alguns exemplos que foi criado já. Eu posso criar um acesso para ele. Deixa eu pegar algumas. Vamos fazer agora uma jogadinha, vamos fazer um pulo do gato aqui, ó. Eu vou pegar para a parte de desenvolvimento. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu olhar aqui dentro do meu ambiente de demonstração. Eu tenho um deploy aqui, certo? Esse deploy foi criado pelo time de desenvolvimento, né? Ele criou uma aplicaçãozinha, ela está rodando aqui, e eu quero que ela seja acessada no mundo externo. Eu já criei uma rota, aquele serviço de rotas aí. Então, o que acontece? Se eu clicar nesse endereço, ele vai ter um acesso. Peraí, que eu acho que a máquina está desligada, desculpa. Deixa eu voltar aqui para o meu universo, para os deployments. Ó, você viu que deu um erro ali porque não tem nenhuma aplicação rodando. Eu deixei como zero. Então, vamos colocar uma aplicação? Só dei um clique na setinha aqui, aumentar para 1. 1, 2, 3 e increase.
Opa, coloquei duas sem querer. Mas tudo bem. Agora tem um podzinho rodando aqui. O que vai acontecer agora se eu tentar acessar aquele endereço que foi criado? Por que que ele faz isso, né? Porque no Kubernetes, você lembra que a gente comentou daquele conceito de serviços? O serviço, ele vai buscar, ele é um serviço de rede. O que ele vai buscar? Ele vai buscar um cara com que tem um label específico, que seria nesse caso seria este. Ele identificou algum pod que tem essas características, ele vai entregar para cá. Tá? Então, por isso que eu consigo abrir essa página do Nginx. Mas será que eu consigo fazer a mesma coisa? É, fazer esse mesmo tipo de acesso para aquela máquina virtual? Então vamos para a máquina virtual de novo aqui. Eu tenho minha máquina virtual, que é aquele Fedora 01. Né? Eu instalei um serviço de Nginx nele aqui. Eu já criei uma identificação para ele. Então eu tenho um serviço atrelado a ele aqui, que é o Nginx. Mas eu não criei nenhuma rota. Então ele não está acessível do mundo externo. Desculpa a demora ali, gente. Acho que demorou um pouquinho mais do que eu precisava na demonstração, mas em resumo, assim, como a gente estava vendo na demo ali, a ideia do virtualization é tentar simplificar a integração, né? Dar liberdade de você rodar tanto VM container lado a lado ali, para tentar reduzir um pouco mais a parte de complexidade da infraestrutura. Então, virtualization, na verdade, não é sobre substituir a virtualização, é sobre evoluir, aquilo que a gente comentou lá no nossa analogia. Portfólio da Red Hat, né? Ele tem um portfólio bem completo para atender todos os estágios da transformação. Destaquei aqui um pouco o Virtualization, que é um componente disponível em todas as versões do OpenShift, né? O Virtualization ele é um operador, está disponível em todas as versões do OpenShift. E esse é um outro ponto interessante aqui sobre o Virtualization. O Red Hat, o OpenShift Virtualization Engine é uma versão nova que foi criada pela Red Hat para atender exclusivamente virtual machines. Então, aquele painelzinho que a gente vê de virtualização fica disponível só nesse cara aqui. O Kubernetes Engine, ele te permite trabalhar com máquinas virtuais e o Kubernetes em si. Aqui no Virtualization você não tem Kubernetes, você trabalha só com máquinas virtuais. Isso aqui é para aquele cenário que o cara quer efetivamente trabalhar só com máquinas virtuais. A partir do Kubernetes Engine você tem as características do Kubernetes rodando ali. O Container Platform vai te trazer uma série de componentes adicionais, né, para poder fazer a parte de aceleração. E o Platform Plus, ele é a stack completa que vai fazer toda a gestão multi-cluster, multi-clouds, etc. É isso que eu queria passar. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma informação para vocês. Eu vou deixar esse QR Code aqui para vocês quiserem pegar mais alguma informação com a gente. Mas, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que a gente, se precisar maiores informações, vocês podem buscar a gente à vontade. A gente tem o maior prazer de poder explicar. A gente passa o dia com vocês, explica como é que funciona, mostra as diferenças, capacidades. Se precisar trabalhar em conceito de POC também, a gente pode trabalhar com POC com vocês, montar uma estrutura local para vocês validarem. Então, são ações que a gente pode trabalhar com vocês, ok? Então, o nosso contato ficou ali. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Eu agradeço a todos, tenham um ótimo dia e vamos encerrar por aqui hoje.